Oi, meus amores, como vocês estão? Apareci aqui com visão um pouquinho diferente, uma trança na Gol. E queria pedir desculpa pra vocês pelo sumiço de alguns dias. Tô falando um pouco também meio assim, com a boca fechada, porque eu tô com uma dor de dente muito forte, o dente do siso, e tá me fazendo falar assim, que eu não consigo encostar a boca nem a língua perto que já dói. Aí por isso, tá? Mas em contar pra vocês o que aconteceu comigo nessas últimas semanas, né? Por isso que eu fiquei sem gravar também. Sexta-feira passada, a minha filha teve uma convulsão febril. E ela nunca tinha tido isso, né? E aí assustou bastante eu e o pai dela. Eu fiquei sem chão, né? Porque ela tá com 2 aninhos, né? Como todos já sabem, quer dizer, alguns já sabem. Ela tem 2 aninhos, ela não tava com nada, nenhuma gripe, nenhuma febre, nenhuma tosse, nada, ela não tava com nada. E aí ela dormiu na sexta-feira, chegou da recreação das férias e comeu e dormiu, igual ela faz nos dias normais. Isso que ela tava dormindo, a gente já viu que ela tava bem quente. Aí eu pensei, não, vou dar o remédio só quando ela acordar, que aí eu dou, ela toma direitinho e a febre não aumenta. Só que nisso não deu tempo. Passou uns 5 minutos que eu pensei nisso, ela despertou. Nisso que ela despertou, a febre tava bem alta, que eu senti pela temperatura do braço, assim. E aí ela paralisou, ficou olhando pro teto, paralisada, não movia nem a pálpebra, assim, não movia. Ficou paralisada olhando pro teto. Eu chamando, Lavínia, e ela não respondia. Aí, como eu já presenciei crise epilética, crise convulsiva, porque eu trabalho com isso, né, com pacientes que têm isso, e meu marido também já teve, eu presenciei, então eu já sabia que dela era uma crise convulsiva. E ela paralisou. Aí eu falei, Lavínia, ela não respondia. Nisso já durou mais ou menos 1 minuto, assim, sem responder. Corri com ela pro AMA, que o AMA de emergência é o mais perto da minha casa, mais perto com o hospital. Aí o que eu fiz? Peguei ela, falei pro pai dela arrumar a bolsa rapidinho, peguei as coisas e já, tchau. Nisso ela tava voltando, tipo, da crise ela já tava voltando, não tava paralisada, já tava mexendo os olhos, mas não tava me respondendo nada e quieta, e muito sonolenta. Mas correu. O AMA é 2 minutos da minha casa. Corremos pra emergência. Chegou lá, as enfermeiras viu a saturação dela, olhou a febre, tava 38. Nem tava tão alta assim, tipo, pra ter uma crise. Geralmente é com 39, 40, né? Nessa faixa assim. Então, acredito que não tava muito alta 38. Só que chegou lá, aí viu, ela já tava voltando, já tava ficando bem, já tava respondendo assim, bem devagarzinho, do jeito dela, mas já tava voltando. Tava com febre ainda, mas foi baixando. A gente só lembrou em casa de dar umas gotas. Assim que ela tava na crise, a gente já deu umas gotas de dipirona pra ela. E aí, quando chegou lá no AMA, já tava voltando, né? A gente foi um susto, de verdade. Aí, no AMA, eles não podem fazer muita coisa, né? Porque lá é pronto atendimento e não tem uns equipamentos que o hospital tem. Aí chamaram a ambulância. Aí nisso que chamou a ambulância, demorou um pouquinho pra chegar, mas ela já tava voltando, já tava, né? A gente já viu que ela tava bem. Esperamos a ambulância, mais ou menos uns 10 minutos, e fomos pro hospital, mais perto da região. No hospital, ela passou em observação, passou com o pediatra. Ele falou que pra idade dela é normal ter crise febril, que geralmente crianças de 2 a 3 anos são as que mais têm, né? Mas, tipo assim, como ela nunca tinha tido, eu achei anormal, fora do normal. E quando ela era pequena, tipo, recém-nascida, 7 meses, 9 meses, ela teve broncolite. E as febres eram bem altas, de 39 e 40, e nunca tinha tido convulsão. Então, estranho, eu falei, nossa, menina não tá com nada. Não tá com uma tosse, não tá com gripe, e teve convulsão por quê? Eu perguntando pro médico, né? Ele falou assim que
Pode não acontecer novinho, mas pode acontecer de 2 para 3 anos. Porque falou que crise febril dá com essa idade mesmo. E aí, gente, fiquei desnorteada. Eles deram medicação pra ela na veia. Ela foi voltando ao normal, ficou tudo bem. E aí fez exame de sangue e de urina. De sangue não deu nada, mas a de urina deu que ela tava com infecção de urina. Foi isso que deu febre. Como que eu adivinhar que uma criança de 2 anos está com infecção de urina? O pediatra perguntou pra mim se eu não via a urina muito escura. Falei, não, doutor, porque a fralda suga muito, então não dá pra saber se tá muito escura. E não tava fedendo. E nem ela tava reclamando de dor, tipo assim, quando ela fazia xixi, ela não reclamava. Ela não tava demonstrando dor pra gente, né? Pra gente saber o que ela tinha. E aí descobriu que era infecção de urina, pelo exame de urina. Eu fiquei admirada, gente, de verdade. Porque aí o médico explicou que quando uma febre, por exemplo, ela tava bem, mas uma febre, tipo assim, aumenta uma temperatura muito drástica, assim, tipo, tá com 36 já aumenta pra 38, muito rápido. Aí ela teve essa crise por conta disso. Porque uma febre que aumenta muito rápido não passou de 36, 37, 38, 39. Não foi por etapa, foi muito rápido. De 36 para 38 já foi uma bomba para o corpo dela ter essa reação. Foi isso que aconteceu. Só sei que a gente ficou sem chão. Falei pra Deus que eu não aceito isso na minha vida. O meu marido, ele tem um histórico, né, de convulsão. Os avós, os primos, tios, tudo tem. Mas eu falei, eu não aceito isso na vida da minha filha. Porque isso é uma maldição hereditária, né? Convulsão. Eu não posso aceitar isso na vida da minha filha. Todos teve, mas ela não vai ter e ela não vai passar pro filho dela. Então eu falei, Deus, guarda minha filha. Em nome de Jesus, ela não vai ter mais isso. E serve de aprendizado, né? Eu podia ter dado o remédio quando ela tava dormindo. E eu esperei ela acordar pra dar. Então, tipo, hoje em dia eu já não vou esperar mais. Tá com febre dormindo, eu vou dar. Né? Mas eu também não posso ficar me culpando, foi algo que aconteceu que saiu do nosso controle. Hoje ela tá bem, graças a Deus, já tá sendo medicada para infecção de urina, não reclama de dor nem de nada, ficou uns dias bem ruizinha, sem comer, mas agora ela já tá 100%, graças a Deus. Tô contando um pouco da minha experiência para vocês, mamães que já passou por isso. Se um dia for passar, que Deus me livre e guarde, né? Que não precise passar. Mas vem sem a gente esperar. E a única coisa que a gente tem pra fazer é manter a calma, porque na hora não dá pra fazer nada, ficar de olho na língua pra não enrolar e nem ficar de olho pra ela não se bater, pra criança não se bater, se arranhar ou ficar muito rígida. A Lavínia, ela ficou... O tipo da crise dela foi essa, né? De ficar paralisada olhando num canto só e rigidez no corpo. Então ela ficou com a mão bem, tipo assim, as perninhas bem durinhas. E foi isso, não se bateu nem nada. Mas tem criança que tem outras reações, né? Vários tipos de crises epiléticas que tem. Então é bom ficar de olho, manter a calma, mesmo que na hora a gente não sabe o que fazer. Mas ter esse autocontrole, esse equilíbrio é bom, porque a gente tem noção do que vai fazer, leva pro hospital e lá eles veem o que faz. Tem crianças que precisam ficar internada para ter uma autoavaliação, ela não precisou. Só que eu vou passar no pediatra já com ela na quarta-feira, depois de amanhã. E vou pedir um encaminhamento pro neuro, tudo certinho. E é isso. Você, mamãe, que já passou por isso, comenta aqui. Fala aqui nos comentários como que foi. O que você fez. Porque, gente, não é fácil, é um baque. A gente fica sem reação mesmo. Nosso mundo desaba, porque ver nosso filho naquela situação é muito complicado. Mas Deus dá força para as mães, né? Uma coisa que eu sempre digo é que Deus, ele derrama muita força pra gente que é mãe, porque sem ele a gente não somos nada, sem força a gente não consegue ter controle com os nossos filhos. Então é isso. Um beijo, que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.